Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje nós vemos no texto santo do Evangelho, um dos textos, um dos pedaços, uma das perícopes mais graciosas, mais grandiosas da história da paixão de nosso Senhor. Dois homens escolhidos por Deus, com dois destinos diferentes. Primeiro, nós temos aqui Cristo, o enviado de Deus. Temos Pedro, o escolhido de Deus para ser o chefe da igreja. Temos João, o amigo íntimo de Cristo. Temos Judas, aquele homem do coração tão endurecido. Olhem que o texto de hoje fica versando nesses três personagens: Pedro, João e Judas. Pedro, o escolhido; João, o amado; e Judas, o traidor. Olhem, meus irmãos, que em muitos momentos da vida nós somos João, e em tantos momentos nós somos Judas também. Quando nós vivemos na graça de Deus, somos João. Quando nos distanciamos do amor de Deus, somos Judas. Quando rezamos, somos João. Quando deixamos de rezar, somos Judas. Muitas vezes nós vemos que essas duas personagens aqui têm destinos completamente diferentes. Tantas pessoas nós conhecemos que os pais colocaram o nome dos filhos de João. Mas observem que conhecemos tantas pessoas, mas não encontramos ninguém com o nome de Judas. Ninguém coloca no filho o nome de Judas, porque na cabeça de muitas pessoas é um homem de um nome amaldiçoado. Só que é engraçado porque no colégio apostólico existem dois Judas. Existe o Judas Iscariotes, o traidor, e existe o Judas Tadeu, um dos maiores apóstolos da igreja, santo, tido como das causas impossíveis. Só que Judas Tadeu, ninguém coloca o nome do filho por causa do outro Judas. Sempre saiu em desvantagem o bichinho. Agora, vejam que coisa bonita no texto santo. Judas aqui conviveu com Cristo, contemplou tudo o que Cristo fez, minha gente. Judas não era um estranho. Judas era alguém que foi escolhido por Cristo, escolhido a dedo. Cristo conhecia o coração de Judas, e Cristo escolhe Judas na esperança de que Judas mudasse o coração e se deixasse transformar por Deus. Aquele Judas ali, convivendo com nosso Senhor, comendo com nosso Senhor, ocupando um lugar importante no colégio apostólico, era o tesoureiro, era o chefe da bolsa comum, providenciava o alimento para todos. Não ocupou o espaço que Cristo deu, não se enxergou como amigo de Cristo. Quando eu olho Judas, eu lembro daquelas pessoas que vão se apresentando no limiar da nossa história, que em muitos momentos nós temos como amigos e que de repente nos trai.
de repente nós descobrimos uma falsidade. E muitas vezes nós ficamos assim meio que abobados, mas frequentava a minha casa, estava dentro do meu lar, comia o meu pão e teve capacidade de trair, sim. Porque, meus irmãos, a alcunha popular já diz com tanta dignidade que quem vê cara não vê coração. E nem sempre as pessoas se deixam amar. Porque todo mundo quer exigir amor. Mas nem todo mundo tem essa capacidade de dar amor e se deixar amar. Zelar do outro, cuidar do outro, ter carinho com o outro, ter responsabilidade com o outro. Foram coisas que em momento algum passou na cabeça de Judas. Porque era um homem de um coração frio. Era um homem que não media as consequências dos seus atos. Eu considero Judas um homem do coração tão ruim. Porque se Cristo Jesus, o amor encarnado, foi incapaz de adentrar aquele coração, nenhum ser humano seria capaz de converter aquele homem. Causado tudo isso por quê? Por ciúme, talvez. Ciúme de Pedro, que foi colocado como chefe da igreja, não sabemos. Quem sabe, talvez, com ciúme de João, porque era o menino do colégio apostólico, o mais amado por Cristo, não sabemos. O que nós sabemos é que a inveja e o ciúme é capaz de destruir alguém. Quem na sua própria vida já foi alvo de inveja, de ciúme, sabe que a inveja e o ciúme são pecados que cegam. E o invejoso e o ciumento é capaz de matar. Padre, de onde o Senhor nos tira essa base com tanta dignidade? É simplesmente a gente olhar os primeiros capítulos do livro do Gênesis, que nós veremos. Quando Caim e Abel se apresentam diante de Deus para ofertar os seus donativos, Deus, ao se agradar da oferenda de Abel, desperta um ciúme de Caim, que faz com que Caim venha matar o seu próprio irmão. E é assim que o assassinato entra na história da humanidade. É assim que nós vemos pela primeira vez se falar em morte, causada pelo ciúme, causada pela inveja. É por isso, meus irmãos, que nós que somos católicos cristãos, que comungamos a Eucaristia, devemos ter o coração bom, principalmente com aqueles que nós temos responsabilidades dentro da nossa própria casa. Devemos ter o coração bom dentro da nossa própria casa. Devemos ter o coração bom em meio à nossa vizinhança, em meio ao nosso trabalho. E não podemos de modo algum permitir que o nosso coração seja o coração invejoso, arrogante, orgulhoso, ciumento. Porque o ciúme e a inveja, digo pela terceira vez, são capazes de destruir vidas. E Judas traiu nosso Senhor porque era invejoso, porque era ciumento, porque não se deixou amar. Olhem, diferente a figura de João, que tanto me encanta, a figura de João, que tanto enche o meu coração, como eu gosto de ver João. Gosto tanto que na nossa paróquia fiz questão de colocar uma imagem de São João Evangelista dentro dela, lá na igreja de Tabuas. É a única imagem de São João aqui da nossa paróquia. Uma vez eu trouxe uma das sextas-feiras para colocar aqui aos pés da cruz. E olhem João, um menino
do coração bom. Esse menino encantou Jesus, e Jesus se encantou com aquele menino ali, de ver tanta bondade, de ver que aquele menino ali de verdade era alguém que amava e se deixou amar. E observem que Pedro, que era o chefe do colégio apostólico, que foi colocado por Cristo como cabeça visível da sua igreja, em muitos momentos da história, Pedro era incapaz de fazer uma pergunta a Jesus, com medo das respostas. E tantas vezes Pedro vai ali na surdina, no silêncio, vai lá, João, pergunta a ele, como no Evangelho hoje. Por que, minha gente, quando a relação é de coração para coração, não se tem medo? Quando se ama de verdade, não há espaço para o medo. E João não temia aquele que ele amava, tanto que nós veremos na sexta-feira, no Evangelho que ele mesmo escreveu, esse texto do Evangelho hoje, o Evangelho da própria sexta-feira santa, são textos escritos por esse João que eu estou falando. E olhem que João, ele narra assim, que no momento do madeiro da cruz, quando ele está lá crucificado, todo mundo some, todo mundo vai embora, todo mundo abandona nosso Senhor. E fica lá somente quem? Nossa Senhora e São João, os dois. Aquela que Cristo mais amou e aquele que em vida mais amou a Cristo. E aqui Pedro instiga, vai João, pergunta quem vai ser esse traidor, nós queremos saber. Pedro era bravo, danado, valente, queria defender o mestre de toda forma, mas olho a olho, cara a cara com nosso Senhor, Pedro respeitava tanto que não perguntava muita coisa a Jesus. Algumas vezes dava tirada, mas em outras vezes Pedro ficava na surdina olhando. E aqui Pedro diz assim, vai João, pergunta quem é. Olha, minha gente, é tão bonito o texto, porque o próprio João, ao escrever, narra a cena como ele estava. João estava ao lado do Senhor, coloca a sua cabeça no peito de Cristo, coloca a cabeça no peito de Cristo, olha nos olhos de Jesus e diz, Senhor, quem é? Por quê? Porque tem coisas, minha gente, que é de coração. Quando a coisa é de coração, tem peso. É por isso que é inconcebível uma pessoa que viva a fé, que só faça maldade, que nada está bom, que nada presta, que é incapaz de perdoar alguém, que é capaz de ter responsabilidade com alguém, que é incapaz de muitas vezes renunciar a alguma coisa para que o outro seja feliz. Por incrível que pareça, minha gente, quem quer ser amado deve primeiro fazer o exercício de amar. Não adianta você querer que o outro te ame se você não ama primeiro. Não adianta você querer exigir do outro amor se você é incapaz de amar primeiro. Não adianta você querer que o outro cuide de você se você é incapaz de primeiro cuidar do outro. E João vive essa relação aqui. João primeiro se deixou amar por Deus e depois João amou totalmente a Deus.
como conclusão dessa liturgia de hoje, nós somos chamados a vivermos esse amor com nosso Senhor. O amor não é poesia. O amor é concretude de vida. O amor não é, de modo algum, um sentimento poético, mas o amor é uma decisão. Eu decido amar. Amar em todas as instâncias. Muitas vezes eu fico vendo muitos de vocês, e muitas vezes me bate, como vocês costumam dizer, um sentimento tão grande no coração. Porque não entenderam que amar a Deus não é só dizer que ama. Amar a Deus é viver de verdade da forma que Deus quer. Como uma pessoa diz que ama a Deus, se não vai à missa aos domingos? Mentiroso. Como uma pessoa que diz que ama a Deus, guarda ódio e rancor no coração? Mentiroso. Como uma pessoa que diz que ama a Deus, não vive com dignidade a Semana Santa? É uma semana para amar, é uma semana para se entregar a Deus e dizer aqui: Senhor, estou aqui, o teu amor é perfeito, o meu amor é tão imperfeito, mas recebe, Senhor, o meu amor imperfeito como resposta ao teu amor tão perfeito, Senhor. Porque é claro, minha gente, que nós nunca seremos capazes de amar a Deus na proporção em que Deus nos ama. Mas nós podemos, aos pouquinhos e cada vez mais, amando a nosso Senhor. Olha, há 11 anos atrás, quando nós fazíamos essa procissão pela primeira vez, com 2 imagens emprestadas, que vieram da paróquia de Monte Azul, saindo do mesmo lugar que nós saímos hoje, e chegando aqui na igreja, eu recebendo os ministérios do meu bispo diocesano, que quero tanto bem, do Ronaldo, eu vinha olhando, pensando e dizendo assim: meu Deus, há 11 anos atrás eu recebi o acolitato e o leitorato no dia de hoje. E pensava assim: não fiz nenhuma reunião para organizar essa Semana Santa. E graças a Deus, aquele primeiro grupo que no domingo de Ramos de 2011 foi instituído, foi passando conhecimento de geração em geração e até que hoje chegou. E por que eu estou dizendo isso? Porque no meu coração vinha esse questionamento ao lembrar desse evangelho e ao preparar os pontos dessa homilia, burilando no meu coração por onde eu ia caminhar conduzindo vocês hoje na teologia. No meu coração vinha um sentimento assim: graças a Deus, Senhor, que 11 anos se passaram. 9 procissões nós fizemos, só 2 que não, por causa da pandemia. E eu posso, olhando a minha vida, dizer que hoje eu continuo te amando, só que muito mais do que há 11 anos atrás. É esse exercício que nós todos temos que fazer, de entender que o tempo vai passando, a nossa vida vai se esvaindo, e nós temos que tomar consciência que o nosso amor para com Deus tem que ir aumentando, porque é esse amor que nos vai levar aos céus. Não pense vocês que vai para o céu quem é incapaz de amar a Deus. Não pensem vocês que vai para o céu quem ama a Deus não faz de contas. Não pensem vocês que vai para o céu
quem vive uma vida toda cheia de pecados, querendo ser o Senhor da própria história. Por esses dias, eu estou o dia todo atendendo confissão. Uma pessoa me dizia uma coisa tão bonita, que eu parava assim para pensar, me dizia assim: olha, padre, eu vim aqui me confessar, mas eu vou dizer uma coisa para o senhor, eu nunca me confessei, estou há tantos anos dentro da igreja, nunca me confessei, morro de medo de me confessar, estou tremendo, olha como é que eu estou, mas eu quero sair daqui hoje com a alma limpa. E eu dizia assim: não tem problema, deixe que a limpeza a gente vai fazer. E comecei a perguntar, fez isso, fez isso, fez isso. Quando acabou, aí a pessoa me dizia assim: acabou, padre? Eu dizia: eu acabei. E você tem mais algum pecado? Aí a pessoa me dizia assim: ô padre, se eu soubesse que confessar era tão bom, eu já tinha vindo há muitos anos atrás, mas o medo nunca deixou. E eu dizia assim: porque quem tem medo de se confessar é porque Satanás está segurando, porque quer que a pessoa morra em pecado mortal. Porque o pecado mortal leva o homem para o inferno, e a vida da graça leva o homem para o céu. Que Deus nosso Senhor nos ajude, nos fortaleça, a mim primeiramente como sacerdote, como pastor de vocês. Que o Senhor, o bom Deus, conduza e fortaleça cada um de vocês, para que possamos juntos caminhar rumo aos céus, e um dia não contemplarmos uma imagem, um símbolo religioso, mas contemplarmos de verdade o Senhor, o bom Deus, de pé como que imolado, como nos diz o livro do Apocalipse no capítulo 5. E a gente vê de verdade as marcas da paixão em nosso Senhor. E ao olharmos aquelas marcas ali, dizermos assim: tudo isso foi por amor a mim. E graças a Deus eu aqui estou, porque consegui responder, Senhor, ao teu amor. Vamos ficar de pé.